Desde já saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, né? Meu nome é Carlos César. Isso que eu vou falar serve para as pessoas também que são católicos, espíritas, que são de outras religiões, que não são evangélicos. Isso começou em uma tarde, e nessa tarde eu estava uma febre muito alta. A febre que foi acometido, ela passava a arder todo o meu corpo. Eu sentia que a febre ardia, porque era uma febre que ela queimava o meu corpo só por fora. Eu sentia uma dor muito grande por fora. E depois, no final da tarde, aquela dor passou para dentro. A febre começou a ficar interna. E aí eu olhava, colocava a mão no meu corpo, eu sentia o corpo pegando fogo por dentro. Eu não entendia. E ardeu muito o meu corpo. E eu ali falava, meu Deus, eu orava, falava, Senhor, o que é que tu queres? E eu não aguentei, fiquei na cama. E quando eu fiquei na cama, aquela febre foi tão forte que ela me tomou de tal jeito que eu comecei a ver o meu espírito saindo do corpo. Eu saí do corpo. Eu pude olhar e ver o meu corpo lá na cama e o meu espírito fora do corpo. E quando eu me vi nessa situação, eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E de imediato eu fiquei de uma altura maior, de mais ou menos do tamanho da parede. Não sei se era 3 metros, mas o espírito crescia, ficava daquele tamanho, e fiquei vendo meu corpo ali em cima da cama. Comecei a ficar assustado, porque eu nunca passei por uma experiência dessa. Falei, meu Deus, e agora? Do meu lado, de imediato apareceu um ancião. Eu não sei se era um anjo, mas era um ancião. Eu sentia que era um ancião por causa que ele tinha umas barbas brancas e ele tinha também umas vestes claras. E ele, do meu tamanho, ele tocou em mim. Ele tocou, e quando ele tocou em mim, batendo tipo um tapa que bateu no meu ombro, de imediato eu fui transportado, saí daquela situação onde eu estava ali, do meu quarto, fui transportado para um outro local. Ele falou, agora eu vou te mostrar umas coisas. Eu falei, mas me mostrar o que? Ele, você vai ver. E aí eu fui descendo, eu senti que eu ia descendo, como se eu estivesse ultrapassando uma barreira, passando por um tipo de espécie de um portal. Eu passando por um portal de uma outra galáxia, saindo. Eu sentia que eu saía completamente de onde eu estava e entrava em um local onde era quente, muito quente. Eu fui entrando naquele local, e quando eu olhava, eu via que eu estava em um ambiente completamente diferente daqui da Terra, porque eu descia como era descendo entre as pedras no centro da Terra. Eu fui transportado para alguns lugares. Ali eu vi muito grito, não dava para eu ver porque era muito escuro, mas eu pude sentir que a quentura ali era intensa, uma quentura muito intensa. E ele tocou em mim e falou, veja. Eu olhava, eu não via. Eu dizia para ele, mas vê o que? Eu não consigo ver nada. Ele tocou nos meus olhos, o ancião. E quando ele tocou nos meus olhos abriram. E eu vi dois senhores num caldeirão muito grande. Eles mexiam e eles estavam com roupa de palhaço. E eles mexiam, eles eram 2 senhores bem velho. Eles mexiam um caldeirão preto. E eles mexiam com aquele caldeirão. E um falava com o outro, umas palavras que eu não entendia. E quando ele estava mexendo no caldeirão, aconteceu que um deles pegava uma faca e cortava o pulso do outro, e descia aquele líquido preto, como se fosse o sangue dele, para dentro do caldeirão. E ele olhava um para o outro e falava, quem beber do nosso sangue será nosso escravo. Eles falavam isso. E eles deram aquele líquido justamente para cair dentro do caldeirão. E quando caía dentro do caldeirão, aquela espuma que eles estavam mexendo se transformava no S. Um S. E eu ficava, meu Deus, o que é aquilo? Eu não entendo. Esse S
eu pude ver depois que ele se transformava no S, o S da cerveja Skol. Exatamente, esse S da cerveja. E ele era ali, eu pude perceber que era um pacto que eles fizeram para poder, quem tomasse ali, ficar preso, né, no paladar, ficar preso no... E eu ficava observando. E aí o ancião tocou em mim de novo, me transportou para outro local, aonde me levou para dentro das pedras tinha uma caverna e tinha seis espécies ali. Aquelas espécies que estavam eram cara de jumento, 6 como o rosto de jumento. E eu via que eram demônios, porque o corpo deles não eram de homem, eram as patas como se fosse de boi e de carneiro. E tinha um no centro da mesa, eles estavam como se estivessem no centro, os demais ao redor. E o que estava no centro, ele pegava uma vara e apontava para o centro da mesa. No centro da mesa, quando ele apontava, tinha vários pontos que brilhavam. E eu falava, o que é aquilo? E o ancião tocava nos meus olhos chegavam perto. Quando meus olhos chegavam perto, eu comecei a ver o que estava em cima da mesa, era muitas vidas de pastores. E o que estava no centro, com a vara, ele tocava e falava, toque aqui e toque aqui. E quando ele falava toque aqui, eu via eram os pontos fragilizados da família, dos pastores. E ali ele dizia, entre por ali. Ele mandava com que aqueles espíritos, aquelas forças que estavam ali, aqueles outros demônios, agissem justamente naquela área. E eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? E agora, como é que eu posso? E eu não entendia o porquê que o Senhor estava mostrando tudo aquilo. O ancião disse, agora você vai para outro local. E me levava, ele tocava em mim como um tapa e me transportava para outro local. E em outro local que ele me levou, eu pude ver um ser. Ele estava sentado numa cadeira de pedra. Em uma cadeira de pedra. Quando eu vi ele sentado naquela cadeira de pedra, eu falei, meu Deus. Não entendia, porque sentado numa cadeira de pedra e embaixo já era água. Muita água. Aos meus olhos de longe era água. O que ele estava sentado em cima. Mas eu falei, como é que pode a cadeira de pedra, aquele ser sentado em cima das águas? O ancião tocou nos meus olhos, e quando tocou, meus olhos foi bem para perto, como um zoom de uma câmera. E quando eu olhei, bem próximo, não era água, eram vários corpos. O corpo de um ser humano, quando ele fica muito tempo dentro da água, ele fica branco que parece papel. E ele estava em cima de vários corpos. E eu falei, meu Deus, não é água, é corpos. Eu via muitos corpos de mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes, muitos corpos. E eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? O que é que eu vou fazer aqui? Veio um temor em mim muito grande. Eu falei, meu Deus, e agora? Esse temor está invadindo meu coração. Irmãos, você que está me ouvindo, quando aquele ser, ele foi virando de lado. Quando ele olhou para mim, e calabra suriande canta namasté, alai canta nabria súbria. Quando ele olhou para mim, tudo que estava nele veio em direção a mim. Medo, morte, destruição, uma carreta batendo de frente com a outra, um rasgando o outro com a faca, tudo, ele era o causador de tudo isso. Quando a carreta bate de frente com a outra na estrada, quando a pessoa está morrendo, o outro rasgando com a faca, ele era o causador de todos esses tipos de morte. Aí eu falei, meu Deus, aí o ancião tocou em mim rapidamente para que eu tirasse os olhos dele. E eu falei, meu Deus, meu Senhor, o que é que está acontecendo?
meu pai. E eu pude ver, irmão, que ele era o causador de todas aquelas mortes que estavam ali. Todas aquelas mortes que ele estava sentado em cima, aquele ser estranho, com um aspecto de pedra. Além dele estar sentado no trono de pedra, o aspecto dele, o rosto era de pedra. Como uma coisa que não tem como se explicar. E ali eu fiquei atônito, em meio a tantas coisas que eu estava vendo. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, o ancião me levou para um local escuro, mas muito escuro. Alá, que anta namasté. E ele disse, agora você vai ficar aqui. Eu falei, mas aqui? Por que, Senhor? Eu vou ficar aqui. Agora, irmãos, aconteceu o principal. Enquanto eu estava ali, ele pôde me mostrar um céu. Eu falei, meu Deus, e eu pude ver um céu escuro. Ele abriu os meus olhos e eu vi um céu escuro, eu vi um céu cheio de pedra, um céu cheio de pedra, pedras e mais pedra. Não tinha um espaço que não houvesse pedra naquele céu. Muitas pedras, muitas pedras, muitas pedras. E eram pedras enormes, pedras de ferro, pedras de ferro, pedras de ferro. Eu falei, meu Deus, mas como é que ferro, que céu é esse? E aí o ancião olhou para mim e falou, esse é o seu céu. Eu falei, como, Senhor, meu céu? Ele disse, este é o seu céu, é o céu que você criou. Eu falei, mas como, Senhor? Mas como é meu céu? Ele falou, filho, você sabe por que você está preso no mundo espiritual? Porque você não consegue andar mais de 3 passos no mundo espiritual? Porque você criou este céu. Alá e canta, nábria, sobre, anda e canta, namasté. Eu falei, mas Senhor, como o Senhor criou esse céu? Ele disse, filho, toda vez que você pediu a sua justiça, você criou esse céu de pedra. Você não deixou que a minha justiça fosse feita. Você pediu a sua justiça e a sua justiça fosse feita. E eu não aguentei. Eu falei, Senhor, como? Ele toque na pedra. E era uma pedra grande, irmãos. E quando eu toquei naquela pedra, eu fui levada a uma situação da minha vida, onde eu me lembrei de uma pessoa que tinha me xingado muito, me falado muito mal de mim. E eu desejei, eu falei, Deus, eu quero justiça, porque essa pessoa está me xingando, essa pessoa está falando mal de mim, essa pessoa está querendo ver minha morte, eu quero justiça. E eu falei para o Senhor, irmãos, que eu queria justiça. E naquele mesmo instante, o Senhor me mostrou aquela pessoa sangrando. E eu ficava como que intocável. Porque tocou no servo do Senhor, porque tocou no ungido. Irmãos, eu não deveria ter pedido a minha justiça. Cada vez que eu pedi a minha justiça, vinha toda uma consequência. Porque tocou em mim, o meu orgulho falava mais alto. E ali eu pude ver, eu falei, Senhor, eu estou perdido, Senhor. Ele falou, filho, tem mais pedras. Olha as pedras que você criou. Eu toquei em outra pedra. E quando eu troquei em outra pedra, eu fui transportado e visto. Estava chovendo. Eram 11 horas da manhã e eu estava amaldiçoando uma pessoa porque ela tinha falado mal de mim. No começo da minha fé, ela tinha falado mal, ela tinha me perseguido, essa pessoa. E eu falei, Senhor, eu quero justiça. Eu abri a minha boca, igreja. Eu falei, eu quero justiça. E quando eu falei isso, aquela pessoa não resistiu e morreu. E eu vi, meu Deus, eu vi que eu estava condenado. Eu falei para aquele ancião, eu tô condenado porque eu criei um céu de pedra. Como é que eu vou sair daqui? Eu não tenho como sair. E eu tinha consciência que foi eu que pedi aquela justiça. Eu não tinha para onde correr, não tinha como me justificar, não tinha mais como falar nada, porque eu sabia que foram minhas palavras
O ancião tocou em mim e falou: vá até lá, filho. Eu falei: como, Senhor? Ele falou: vá até lá, da mesma forma que você pediu com ódio, você pediu a justiça do Senhor, vá lá e libera o perdão. Eu falei: mas como? Já aconteceu. Ele falou: vá até lá, toque na pedra, volte lá e peça perdão. Eu falei: mas como? Ele: toque na pedra, volte lá. E eu toquei naquela pedra, igreja. Toquei na pedra. E quando eu toquei, voltei lá e vi a pessoa lá sangrando em cima da cama. Eu falei: Senhor, me perdoe. Não acontecia nada. Aquela pedra só balançava. Eu falei: Senhor, me perdoe. Não acontecia nada. Aí eu olhei para a situação, eu vi a pessoa sangrando, eu falei: me perdoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu libero essa pessoa do mundo espiritual. E quando eu falei isso, a pedra quebrou. E eu senti uma paz no meu espírito, eu senti uma tranquilidade tão grande. Ele falou: tá vendo, filho? Agora vai em outra pedra, toque, vai em cada uma delas, libere o perdão em cada uma, toque. E eu fui em outra, irmãos, e orei, e tinha que ser a mesma intensidade que eu pedi justiça, tinha que ser a mesma intensidade para liberar o perdão, senão não acontecia. E quando eu consegui tocando na pedra e ia até lá, a situação, ela quebrava. E quando ela quebrava, eu senti um alívio. Meu espírito sentia uma paz muito grande. Dava vontade de eu correr, dava vontade de eu gritar. E fui indo em cada uma das minhas pedras. Das pedras que eu criei pedindo a minha justiça. No meu caminhar evangélico. Muitas das vezes você tem pedido a sua justiça pelo que você passou, minha irmã. Pelo que você tem passado, meu irmão, a sua justiça que você pediu. Por isso que nós muitas das vezes ficamos no mesmo caminho, presos no mundo espiritual, porque não é a nossa justiça quem tem que prevalecer, é a justiça do Senhor. E muitas das vezes quando nós pedimos: Senhor, faz justiça, o Senhor faz, mas Ele fez a sua justiça e não a justiça dele. Por isso que Ele fala: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E quando nós estamos pedindo a nossa justiça é feita, mas criamos mágoa, criamos um mundo só nosso, aonde vamos pagar por ele amanhã ou depois. Quando estivermos na eternidade, vamos ver que a justiça que a gente pediu não foi a justiça do Senhor. E ali, indo em cada pedra, eu pude ver que aquelas pedras iam sendo quebradas. E eu pude ver, igreja, que o meu ódio em eu pedir a justiça para ver com que aquela pessoa pagasse porque estava falando mal do servo, eu pude ver que eu tinha que liberar o perdão para que aquela alma pudesse ser alcançada, para que aquela alma pudesse ser salva. Dali eu falei: meu Deus, e agora, Senhor? Eu não vou sair daqui. Eu tive que ir em cada pedra. Que Deus nesta hora possa fazer você voltar em cada pedra. A pedra da sua mãe, do seu irmão, do seu pai, do seu tio, daquela pessoa que te amaldiçoou como teu pastor, como tua irmã em Cristo, a perseguição que você teve dentro da igreja, que você possa ir nessa pedra e tocar e liberar o perdão em nome de Jesus. Que não seja a sua justiça feita, mas que seja a justiça do Senhor. Mas que a justiça seja feita do Senhor e não a sua, não carregada de ódio. Quando a gente diz que seja feita a justiça do Senhor, mas carregada de ódio, aí não é a do Senhor, é a nossa justiça. E era essa justiça que eu pedia. Tá mexendo com o homem de Deus, tá mexendo com a mulher de Deus, eu pedi a minha justiça. Até um dia em que eu entendi que eu precisava liberar o perdão para que a justiça do Senhor fosse feita e não a minha. E ali eu falei: pronto, Senhor, eu não vou sair mais daqui, eu sei que agora eu estou aqui. E aí foi ficando, irmão, foi ficando debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés foi ficando mais claro. O piso foi ficando claro. Onde eu estava foi ficando claro. O céu foi se transformando, irmão. Igreja de Deus, o céu foi se transformando. Eu fui subindo
subindo, e o ancião apareceu e tocou em mim mais uma vez. E quando ele tocou em mim, ele me levou até um local onde eu andei o primeiro passo, e andei o segundo, e dei o terceiro passo. Eram 3 passos que eu tinha que dar. E no terceiro passo, irmão, eu vi aquela porta linda verde, e os portais se abriram para dentro. E quando os portais se abriram, eu dei um brado de alegria, de gozo. E eu ia entrando, passei o primeiro passo, o ancião me tocou e falou: você ainda não pode entrar. Eu falei: mas por quê? Porque eu não posso entrar, porque as pedras foram quebradas. Ele falou: não, filho, porque você tem que voltar lá. Olhe, e me mostrou um enterro entrando na porta do cemitério. E era 3 horas da tarde. Ele falou: você precisa ir até aquele jovem lá, dentro da igreja, e falar para ele ir. Ele tem que estar às 3 horas para pregar para aquele povo de coração duro lá na porta do cemitério. Você tem que estar lá para falar para eles. Eles que creiam ou não, mas você tem que avisar eles. E você tem que avisar o que aconteceu aqui. Eu falei: mas Senhor, deixe eu entrar. Ele falou: não, você ainda não é a hora de você entrar. E quando ele falou isso, eu vi, irmãos, eu vi a cidade santa do Senhor, os portais eternos, a cidade brilhando, uma luz muito grande. E meus olhos se encheu de alegria, de gozo. Eu fiquei cheio de paz na minha alma. E eu não queria descer dali, eu não queria descer dali, porque foi muito sofrimento aqui na terra, muita luta, muita perseguição. E liberar o perdão foi tão difícil, de situações de perseguição, de tanta situação. Eu não queria descer. Ele falou: não, você tem que descer, filho. E me mostrou: você ainda tem uma caminhada, você tem uma caminhada a seguir. E eu falei: tudo bem, Senhor. Quando ele deu outro tapa no meu ombro, eu pude ver eu voltar ao mesmo tamanho daqueles 3 metros de altura da parede do quarto. E eu vi o meu corpo lá em cima da cama. E ele falou: você vai agora. E me mostrou a cidade de São Paulo, me mostrou os principados que eu estaria enfrentando, me mostrou por onde estaria levando a palavra do Senhor, os lugares, e onde Ele tem me mostrado, assim eu vim, segundo a sua palavra. Como eu falei para os irmãos, que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de vocês, esse testemunho da minha vida. Que Deus possa falar ao seu coração, que você consiga liberar o perdão, porque todas as justiças que nós pedimos, ela fica gravada. Se ela não foi a justiça do Senhor, foi a sua justiça, ela fica guardada, reservada para o momento do teu julgamento. Que Deus possa fazer com que você consiga perdoar aquele que te magoou. Você só sabe se você perdoou a pessoa, se você conseguir lembrar da pessoa e não sentir ódio, não sentir raiva. Se você não sentir ódio nem raiva, você sabe que verdadeiramente você conseguiu perdoar. Para Deus poder transformar cada vez mais os membros, a população, e levar cada um ao arrependimento, tirando do seu coração o ódio, a vaidade, o orgulho, e liberando o perdão, para que possamos entrar nos portões celestiais. Que Deus possa te abençoar. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.